costumo esquecer. Começou a ser gravado. Vou apresentar aqui a minha tela. Beleza. Então aqui o projeto 3, né? Basicamente o que eu quero, né? Eu quero que vocês, né, implementem dois métodos de modulação PWM. A SVPWM e o DPWM3. Eles são descritos aqui nesse artigo que eu passei para vocês. Simple Analytical and Graphical Methods for Carrier-Based PWM VI Drives. Enfim, o método, né, descreve, né, todos, né, ou outros até métodos, né, de modulação PWM. Então, o modelo computacional que vocês vão construir é uma versão de frequência, alimentando uma carga do tipo I constante, tá? Aqui ficou parecendo tipo 1, mas é I constante, é um I maiúsculo, né? Não é um é algarismo romano, né? É um I constante, ou seja, a carga ela é do tipo I constante. Ela drena uma corrente constante do conversor. O conversor deve ser acionado, né, pelos dois métodos para diferentes pontos de operação. Índice de modulação diferente, fator de potência diferente, né? E vocês vão comparar os resultados quanto à distorção da forma de onda de saída e o nível de tensão de saída também, né? Tanto tensão de fase quanto de linha, e o número de chaveamento médio durante um período da tensão de saída sintetizada, ou seja, durante um período de 60 Hz, né, ou 1 sobre 60, né, um tempo 1 sobre 60, né, forma de onda da nossa tensão, né, ela tem frequência de 60 Hz, então período, né, durante esse período, ver quantos chaveamentos o nosso conversor faz, né. É claro, né, aqui eu não especifiquei a frequência de chaveamento, né, mas para a mesma frequência de chaveamento, né, dos dois, né. Grupo de 4 pessoas, né, aquela mesma coisa, né, cópia, plágio, reprovação, 8 páginas, né, 8 páginas porque, enfim, eu também não especifiquei aqui, né, quantos pontos de operação diferentes, né, para vocês fazerem, né. Então, quem quiser colocar mais pontos de operação tem um pouquinho mais de páginas. Mas aqui no mínimo 3, tá, pessoal? Basicamente, né, 3 assim, né, 3 basicamente seriam 9, né, no caso, né. Índice de modulação baixo, alto e médio, né, fator de potência no mínimo 2, né, indutivo e capacitivo, né. Mas aí vocês podem também colocar mais fator de potência, né, unitário, enfim, fica a critério de vocês, né. Seria, na verdade, 6. Desculpa, É o Thiago, quem estava falando? Bom dia, Thiago, tudo jóia? Tudo bem. Guilherme, em relação ao grupo, o que acontece? Desde daquela vez que nós conversamos sobre o novo grupo, eu cheguei a mandar mensagem no João, que está fazendo estágio, né? E eu não sei se ele chegou a mandar para você? Desculpa, o Thiago, mandar o trabalho ou mandar um e-mail? Não, um e-mail. Eu tenho que conferir aqui, o Thiago, só um minutinho. Eu acho que não mandou. Mas eu, com todo respeito, tá, pessoal? Também estou um pouco esquecido. Só um minutinho. Ok. João Pedro, né? Na verdade, os dois são João Pedro, né? Os dois são. Mas é o João que não está na reunião, né? João Pedro o João Gomes. Isso.
Tiago, o João mandou um e-mail no dia 12 de setembro, falando que ele solicitou para entrar realmente, agora lembrando que ele pediu para solicitar. E ele mandou um e-mail aqui para mim. Mas ele só falou que ia solicitar, vendo questão de gravar, mas ele não falou nada de grupo não, tá? Ah, tá. É porque... Mas assim... pode falar. Não, é só... Ele falou que tá fazendo estágio, né? Mas que não vai poder assistir a aula em tempo real. E que queria saber se ia ficar no YouTube, igual eu tava fazendo no semestre passado. Aparentemente está no Teams, né? Ele falou que não estava encontrando no YouTube, depois ele ficou sabendo que estava no Teams. E aí ele entrou no Teams, realmente ele está aqui na equipe, né? Ele está offline agora, provavelmente por causa do estágio, né? Mas assim, ele tá. Agora ele não comentou nada do grupo, tá, o Thiago? Não comentou nada do grupo. Então, assim, de novo, essa questão do grupo, de maneira geral, sempre gosto e deixo os alunos se resolverem. Porque, assim, se fosse escolher, eu basicamente iria fazer de maneira aleatória. Eu escolheria o grupo de maneira aleatória e vocês, vamos dizer assim, trabalhariam, né, com pessoas a priori, enfim, qualquer pessoa do grupo. Então eu deixo justamente para ter afinidade. Agora, ele não comentou nada do grupo aqui não comigo. O último e-mail que eu tenho aqui dele foi dia 12. Não, o contato que eu tive com ele falou que ele estava bem agarrado lá no estágio que ele está fazendo. E eu não consegui ter contato com outro participante do grupo. Bom, aí na verdade é uma questão do grupo decidir. Dos outros membros, se eles vão continuar, né, de novo, só com vocês, né, só com quem aparentemente está interessado em fazer o trabalho, ou, ou se vai carregar, né, a pessoa que não está, vamos dizer, disposta a fazer nada. Porque se você, assim, a comunicação é difícil, o cara não responde, o grupo tem que tomar a decisão, sabe? O grupo tem que tomar a decisão. Se você vai falar e, bom, enfim, o João Pedro aparentemente respondeu. Se você e o João vão decidir por continuar sozinhos, né, formando uma dupla ou não, aí é uma coisa sua. Mas enfim, Thiago, eu vou pedir então, de qualquer forma, se tiver reclamação com relação a grupo, tá? A aula de hoje não é muito grande, não, tá? Vamos conversar depois da aula, aí talvez converse eu e Ti, né? E, enfim, depois que, logo após, né, o término aqui, né, da parte da disciplina, Tranquilo. acho que talvez fica melhor. Tranquilo. Beleza? Mas, enfim. Vamos voltar aqui, né? Então, eu quero que vocês realizem essas comparações. Então, vocês vão ver que a implementação ela é relativamente simples, né? Bem tranquila. E, na verdade, o que vocês vão ter, né? Vão gastar tempo aqui produzindo resultados, né? Fazendo essas alterações, né? Do índice de modulação, fator de potência, compilando esses resultados para mostrar a performance, né? Isso aqui teve melhor distorção harmônica, pior distorção harmônica, a capacidade de produzir tensão foi parecida, não foi? O número de chaveamento desse foi melhor ou não, enfim. Aí vocês vão ter, né, no caso, a, os critérios, né, para comparar uma com a outra, né? Então, quero uma coisa comparativa, uma análise comparativa. Então, vocês vão simplesmente comparar uma com a outra, né? O artigo, né, esse daqui, né, que eu comentei, né, é do LIPO, né?
mesmo autor, né, que é o do livro, né, que a gente usou, né, como base, né, para os 2 primeiros trabalhos, né, para os 2 primeiros projetos, né, uma sumidade, né, na área aqui de acionamentos, né. E, bom, esse artigo dele, né, um artigo já antigo, né, de 99, né, vai fazer 20 anos, mas ele explica bastante sobre a modulação PWM. Passei aqui também para vocês, né, um conjunto de slides que eu fiz na época, né, para a disciplina de conversores estáticos trifásicos, né, 10 anos já, né, que eu fiz, né, esses conjuntos de slides, em que eu cito também, né, basicamente me baseei no artigo aqui do LIP, né. Conjunto de slides são uma forma um pouquinho mais simplificada e concisa, né, do artigo. Na verdade, bem simplificada, né, do artigo. Né? O artigo é muito mais completo, é muito mais completo. Né? Então, basicamente, eu quero que vocês façam essa comparação, né, desses métodos, né? E aqui, né, vale lembrar, né, acho que eu vou seguir com o conjunto de slides, né? Basicamente, né, o que a gente tem, né? Vou falar aqui um pouco de questão de implementação analógica, né? A implementação digital é um pouco mais complicada. Eu até vou chegar a falar um pouquinho dela, mas vocês não vão fazer ela, não. Basicamente, né, a gente precisa da modulação PWM, né, usado para acionar os nossos conversores, né, e a gente está fazendo, né, o processo de inversão, né, CCCA, né, enfim, e a modulação que a gente usa para acionar os nossos conversores. Eu vou passar rápido, né, mas basicamente ela compara aqui um sinal de referência com uma portadora, né, esse sinal aqui de referência, né, ele costuma ser bem mais lento, né, do que a portadora, né. Aqui está como um sinal contínuo, né, mas na verdade pode ser um sinal alternado, né, mas que naquele período, né, para a portadora é como se comportasse como um sinal contínuo. Essa comparação, né, gera os pulsos, né, basicamente, né, enquanto o sinal for maior, né, eu tenho um pulso num sentido, quando a portadora for maior, eu tenho um pulso no outro sentido. E a largura desse pulso, né, vai me dar aqui a ideia do valor, né, esse meu sinal aqui de referência, né? E aí aqui, né, a gente tem, né, algumas questões, né, do como que tem que ser feito, né? De maneira geral, né, a frequência da portadora, né, tem que ser 20 vezes maior, né, do que a frequência do sinal de referência, para eu ter uma boa síntese, né, na saída, né, desse sinal, né? E pode ser triangular ou dente de serra, né? E aí, dependendo, né, de ser triangular ou dente de serra, o pulso é centrado no centro da onda, né, no início do ciclo, no final do ciclo, dependendo de como que comporta a minha dente de serra, né? Se ela tem a derivada positiva ou negativa, né, a dente de serra. Então ela vai se comportar de um jeito diferente, né? Mas basicamente eu tenho isso, né? Eu tenho a referência senoidal, tenho a portadora e tenho os pulsos, né? Essa é a modulação PWM senoidal, né? E basicamente é o que eu quero num processo de inversão, né? Eu quero transformar uma tensão contínua numa tensão alternada, né? De maneira geral, uma tensão senoidal. Esses pulsos aqui, né? Os valores médios desses pulsos, né? Diz respeito aqui ao valor, né, médio que está sendo sintetizado aqui na minha senoide. Portanto, eu vou ter um valor de característica alternada. O valor aqui, né, desses pulsos, né, desse sinal aqui, né, ele é uma tensão alternada, né? A gente tem que encarar, né, esses pulsos aqui como uma tensão alternada. É claro, né, que tem aqui a nossa frequência fundamental da nossa senoide e vários outros componentes de frequência, mas enfim, é um sinal alternado. Eu estou passando um pouquinho rápido, né, porque eu quero focar nas estratégias, né? A modulação senoidal tem um problema, né? E basicamente eu coloco aqui o problema, né? O problema é que se eu tiver um retificador diodo, né, na entrada para fazer a tensão do meu barramento CC e quiser ter na saída do meu inversor uma tensão alternada com o mesmo valor da tensão alternada de entrada, eu não consigo. Eu ficaria aqui limitado, né, por 86%, né, da tensão de entrada do retificador. Né? Então, a modulação senoidal ela não é muito boa porque ela não aproveita muito bem a tensão do barramento CC. Né? Então, o que eu preciso fazer? Preciso encontrar, né, uma forma, né, de produzir, né, ou conseguir, né, sintetizar
tensões fase neutro maiores, né, com aquele barramento CC limitado daquela forma. Bom, então eu preciso que a tensão fase neutro fique, né, entre esses dois extremos, né, mais VDC sobre 2 indicando positivo e menos VDC sobre 2 indicando o menor valor, né, o maior valor positivo e aqui o maior valor negativo, né, em termos de módulo. Então, a ideia, né, é que se a minha carga é ligada em delta, né, ou se meu motor, né, tem ligação em delta, o que quer que seja, o importante é a tensão fase-fase, a tensão de linha. A tensão fase neutro não é muito importante. Então, se eu somar, né, uma componente, que é a componente sequência zero, né, que é igual em todas as fases, ela vai ser vista, né, pela tensão fase neutro, mas ela não vai ser vista pela tensão fase-fase, né, que a gente sabe, né, a tensão fase-fase, ela não tem componente sequência zero, porque é a tensão de uma fase menos a tensão da outra, com uma componente sequência zero, é a definição dela, né, é aquela componente que é igual em todas as fases. Basicamente não existe tensão de sequência zero na tensão de linha. Então, a ideia é essa, né? Então, o artigo propõe isso. Eu proponho, então, pegar as minhas tensões de referência, fase neutro, calcular, a partir dessas, né, calcular o que seria uma tensão de sequência zero adequada. E essa tensão de sequência zero é somada em todas as minhas fases, gerando aqui, né, novas referências VA, VB e VC, que vão, essas agora sim, efetivamente, né, passarem pelo comparador para gerar os pulsos, né, das fases A, B e C. Então, né, a grande ideia aqui é encontrar um tipo de sequência zero que faça, né, com que essas tensões novas, VA, né, asterisco, asterisco, VB, asterisco, asterisco, VC, asterisco, asterisco, né, essas novas referências aqui, fiquem entre, né, o limite de menos VDC sobre 2 e mais VDC sobre 2, né? Ou seja, a tensão de fase neutra ela vai ficar dentro, né, desses limites e a tensão de linha vai estar correta, né? Não teria prejuízo na tensão de linha. Com isso, né, dependendo do tipo de sequência zero que eu obtiver, eu vou ter diferentes tipos de modulação PWM com características diferentes, né? Então, eu tenho as contínuas e as descontínuas, né? Basicamente, as contínuas, né, o sinal de sequência zero somado é um sinal que tem essa característica contínua, né? E as modulações descontínuas, né, ou as DPWMs, elas vão ter esse sinal de sequência zero descontínuo. Das modulações contínuas, né, o que o pessoal tentou fazer é somar harmônicas triplas, né, terceiro harmônico, enfim, nono harmônico, né, porque as componentes de terceiro harmônico, né, quem fez qualidade e sabe que as componentes, né, características de terceiro harmônico são ou possuem características de sequência zero, né, ou seja, um harmônico, né, um terceiro harmônico, né, das fases, né, que estão sendo sintetizadas teriam todas a mesma característica, não teriam um defasamento de 120 graus entre eles. Então, fazendo isso, né, foi se pegando a ideia, né, e eles foram mudando, né, as características do terceiro harmônico, acrescentando mais harmônicos, né, viram, né, que à medida que você colocava mais do terceiro harmônico, mais componente, melhor ficava a forma de onda de saída. Só que esse somatório de terceiro harmônicos, né, na verdade, né, ele gera, né, seria aqui, né, o que seria uma forma de onda triangular. Então o pessoal falou, por que não já pensar, né, em algo que já dê essa forma de onda triangular? E essa é a SVPWM, né? SVPWM, né, aqui são as de terceiro harmônico, né, não quero muito. A SVPWM, que aqui a gente está interessado, né, ela basicamente ela olha qual das fases tem o menor, tá, o menor módulo. Então eles analisam o módulo, né? A fase pode estar com valor positivo ou negativo. Mas qual dessas fases tem o menor módulo? Eu vou pegar essa fase que tem o menor módulo,
né, dentre todas, e irei somar metade do valor dela em todas as outras fases. Tá? Não é metade do módulo, é metade do valor. Então, por exemplo, se a fase A é o menor módulo e ela tem um valor negativo, o valor da tensão de sequência zero também vai ser negativo. A modulação, então, SVPWM é simplesmente essa. Ver qual é a fase com o menor módulo e define a sequência zero como metade do valor dessa fase. Esse valor aqui de sequência zero vai ser somado na fase A, B e C, antes de ir para o modulador, ou antes de se gerar os pulsos efetivamente. É a modulação mais utilizada, tá, hoje em dia, né, para acionar conversores. E depois, né, vem as modulações que são descontínuas. Qual que é a ideia das modulações descontínuas? A ideia das modulações descontínuas é tentar minimizar o número de chaveamentos do conversor de maneira global. Então, basicamente, as modulações descontínuas, elas vão escolher, né, uma fase, e essa fase, né, escolhida, ela não vai chavear durante um período. Então, basicamente, você vai ter 1/3 do período, né, da senoide, né, de saída. Você vai ter 1/3, onde a fase A não vai chavear, 1/3 a fase B e 1/3 a fase C. Basicamente, a modulação DPWM vai fazer isso, né, vai pegar ali, né, suas referências da fase A, B e C e vai somar uma sequência zero, todas elas de maneira que isso seja verdade. Ou seja, você vai diminuir, né, o número de chaveamentos. E como você faz isso, né, então você tem várias maneiras, né? A maneira, né, que eu vou pedir para vocês fazerem é a DPWM3. Né? Qual que é a DPWM3? Basicamente, você vai pegar a fase que tem um valor absoluto intermediário, né? Ou seja, o módulo de VC é maior que o módulo de VA e o módulo de VA é maior que o módulo de VB, por exemplo. Ou seja, VA, em termos de módulo, ela tem um valor intermediário. Você vai pegar esse valor, né, de VA, vai olhar o sinal de VA. Ou seja, se VA for positivo, esse valor de sinal é 1. Se ele for negativo, ele é -1. Né? E vai falar o seguinte, ó, a tensão de sequência zero, né, esse valor desse sinal, vezes VDC sobre 2. Por que VDC sobre 2? Bom, VDC sobre 2, né, ela indica, né, o índice de modulação 1 ou -1. Né? Se for mais VDC sobre 2, o índice de modulação é 1. Se for menos VDC sobre 2, o índice de modulação é -1. Né? Então, basicamente, você está pegando aqui, né, o topo, né, o topo o limite, né, do chaveamento. Né? Se o sinal de for positivo, você está pegando o limite positivo. Se for negativo, você está pegando o limite negativo. Basicamente, você está fazendo o seguinte. Esse é o valor máximo. Né? Vamos supor que VA seja positivo. Então, isso aqui vai dar VDC sobre 2. VDC sobre 2 é o máximo que VA pode chegar a priori. Né? Então, esse valor de VA, né, aqui, ele tem esse valor de VDC sobre 2. Quanto que falta para ele chegar em VDC sobre 2? Então, você pega isso menos o valor então, de referência. Então, você vai pegar justamente o que está faltando para ele chegar em VDC sobre 2 e definir como o sinal de sequência zero. O que vai fazer? Como você está somando a ele o quanto que falta para ele chegar em VDC sobre 2, ele vai literalmente chegar em VDC sobre 2. Né? O que acontece? Acontece então que a fase A vai ficar cravada em 1, com o dead cycle unitário. Basicamente, você não vai ter chaveamento da fase A. Né? E ela vai estar, né, nessa condição, né, em que ela vai ter o módulo intermediário em 1/3 do ciclo. Ela vai passar, né, 1/6 do ciclo
com o valor negativo, né, nessa condição, e 1/6 do ciclo com o valor positivo nessa condição. Quando o valor for negativo, você justamente vai calcular o quanto que falta para ela chegar no valor negativo e basicamente vai deixar agora a fase A sem chavear, mas agora em vez de sintetizar o valor, né, positivo do barramento, você vai estar sintetizando o valor negativo. Então as modulações descontínuas, né, as modulações de PWM, elas são feitas, né, elas são realizadas de maneira que, né, o conversor, né, as fases, né, os braços, né, do conversor, aliás, as fases, eles sem chavear durante, né, cada fase durante 1/3, né, do período. De maneira geral, né, se você parar, o ideal seria, né, como você tem 6 chaves, você faria com que cada chave, né, deixasse de chavear durante 1/6 do período, né? Ou seja, cada chave ia ter um momento em que ela não estaria chaveando, né? Das 6 chaves possíveis, né? As modulações descontínuas fazem isso. A DPWM, elas não fazem isso porque ou elas só colocam, né, a fase para ficar no máximo positivo ou no mínimo, né, no máximo negativo. Então acaba que você tem aqui um desequilíbrio, né? Só as chaves de cima, né, ficam sem chaveado durante um período, ou só as chaves de baixo. Isso aumenta as perdas, né, estressam uma parte, né, do conversor. E então DPWM max e mínimo, apesar de existirem, elas não são usadas, né, não são técnicas usadas na prática. Mas basicamente, né, o que eu quero de você é que compare a DPWM3 com a SVPWM. Em termos de quê? Em termos de distorção harmônica, né, da forma de onda de saída, nível de tensão que foi sintetizado, número de chaveamentos feitos, né, durante o período, enfim. E vocês vão fazer essa análise, né? Aqui, né, se a gente pegar, né, o artigo descreve isso, né? A diferença, né, do artigo é que ele coloca aqui, né, o diagrama no Space Vector. O que é esse diagrama aqui, né? Basicamente, né, você tem aqui as suas tensões A, B e C, né, para serem sintetizadas, né? E agora, bom, agora a gente já pode falar, né, na época que eu falei de modulação PWM, né, não tinha essa ideia, mas basicamente o que você tem? Essas tensões A, B e C, né, elas né, podem ser, né, aproximadas por um vetor espacial, né? Você pode pensar em termos de data transformada, né, de Clark, né? E isso aqui, na verdade, é um vetor espacial. O vetor espacial que dá referência. Você pegou as fases A, B e C e viu qual que é o vetor espacial associado a elas. Além do que, o que acontece, né? O nosso conversor, né, da forma como ele está aqui, né? Esse conversorzinho aqui, né, que tem 6 chaves, né? Chaves de cima, chaves de baixo. Você tem, né, no caso aqui, então, 8 possibilidades, né? 8 possibilidades. Quais são essas 8 possibilidades? Né? É 2 elevado a 3. Por quê? Porque a fase de cima, quando está ligada, a fase de baixo obrigatoriamente está ligada. Então você tem aqui 8 opções, né, de padrões de chaveamento. Quais são esses padrões de chaveamento? Deixa eu aumentar aqui, né? Os padrões de chaveamento é simplesmente, né? Bom, 1 indica que a parte positiva está ligada. O 0 indica que a parte de baixo está ligada, né? O top está ligado, o 0, o bot está ligado. Ou seja, né? Então eu tenho aqui a fase A ligada, B e C desligado, né? A parte de cima, né? Pensando na parte de cima. O 2, a fase B, A e B ligados e a C desligadas. Enfim, a 3, só a B ligada, né? E eu formo aqui, né, 6 vetores que produzem tensão e 2 vetores que não produzem tensão. Quais são esses 2 vetores que não produzem tensão? Quando a fase A, B e C estão todas ligadas, né, no positivo, ou quando a fase A, B e C estão desligadas, ou seja, todas ligadas no negativo. Por que eu não produzo tensão? Simples, né? A tensão, se a fase A, B e C todas estão aqui, né, no terminal positivo, né, do barramento CC,
A diferença de tensão entre A e B é zero, B e C é zero, C e A também é zero, ou seja, não tem tensão sendo produzida para alimentar a minha carga. Então, basicamente, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, né? Cada padrão de chaveamento, né, gera aqui esse vetor V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Que tem aqui, ou está aqui numa posição aqui, né, do nosso vetor espacial. Então, basicamente, né, quando eu gero o meu vetor espacial aqui, o que eu tenho? Eu tenho que ele vai ficar aqui numa posição. Né, ele vai ficar aqui, né, adjacente, por exemplo, ao vetor 1 e ao vetor 2. Para sintetizar esse vetor aqui, o que eu preciso? Eu preciso deixar um tempo o meu conversor trabalhando no ponto de operação 1, um tempo o meu conversor trabalhando aqui no ponto de operação 2, e o resto do tempo ele operando, sintetizando o zero, ou, né, sintetizando com tudo desligado ou com tudo ligado, o V7 ou o V0. Então, basicamente, o que eu tenho é isso. Então, escolher o tempo, por exemplo, para sintetizar o vetor aqui, né, nessa posição, eu vou escolher o tempo que ele vai ficar em V1, o tempo que ele vai ficar em V2 e o tempo que ele vai ficar em V7 ou V0. É a implementação digital, onde eu olho os tempos em que eu preciso permanecer em cada um, né, desses vetores aqui. E cada forma de sintetizar esse vetor, né, a partir, né, da escolha desses tempos, me dá uma modulação diferente. Então, por exemplo, aqui a modulação SVPWM, ela faz o pulso centrado. Então, primeiro, né, ela deixa todo mundo ligado. Depois ela vai para o padrão 2. Depois ela vai para o padrão 1. Depois ela vai para o padrão 0. Isso foi metade do ciclo. Depois ela volta em ordem contrária. 0, 1, 2 e 7. Né? Então, calcular esses tempos, né, tempo na região, né, tempo, né, no primeiro vetor, tempo no segundo vetor e tempo, né, de 0 a 7, né, basicamente é a forma, né, que eu tenho aqui para calcular, né, cada um. E aí a gente vai chegar aqui, né, e ele vai explicar. Aqui eu estou explicando um artigo, né, caso vocês se aprofundem, né? E aí ele basicamente, né, ele volta aqui, né, nas modulações DPWM e aí ele define isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a DPWM 0, né? A ideia do DPWM 0 é o que? Bom, vamos supor que o vetor tá aqui, né, no onde estava o outro, né? Você vai precisar do vetor 1 e do vetor 2 para produzir ele. Então você vai ficar um tempo no vetor 1, um tempo no vetor 2 e depois você vai ficar um tempo no vetor somente o vetor 7. Você não vai usar o vetor 0 para produzir zero de tensão. Já na modulação DPWM2, você vai usar o vetor 0 para produzir isso. Então, esse tipo de forma, essas interações, né, elas geram, né, alguns padrões diferentes de chaveamento. Né? O pulso pode ou não ser centrado, enfim. Tudo isso, né, claro, faz com que, né, seja mais, vamos dizer assim, complicado, né, de você sintetizar. E é porque que eu acho a parte nessa questão, né, da modulação digital, que esses cálculos de tempo, né, serem mais difíceis. De maneira geral, eu não gosto de passar para vocês. O que eu prefiro? Eu prefiro que vocês façam, né, essas continhas, né, escrevam um algoritmo, né, que tenham essas continhas aqui, tipo do DPWM3, e calculem a sequência zero e somem, né, isso direto, né, nos seus sinais, ao invés de ficar calculando o tempo de chave, né, e use, né, as suas comparações para fazer essa questão do tempo de chave. Eu acho mais fácil, mais simples. As DSPs atuais, eles aceitam esse tipo de conta, então eu acredito que seja mais fácil. Enfim, é só, claro, né, para vocês terem uma noção do que seria a implementação digital. Mas, para vocês, né, aqui o SVPWM e o DPWM3. E abrindo aqui, né, basicamente, né, o que é então a nossa estrutura, né?
ou o nosso estrutura que a gente vai simular, né, essa semana. Eu aproveitei já, né, algumas coisinhas, né, do motor, né, basicamente conversor aqui, né, continua sendo, né, ponte universal, 3 braços, IGBT e diodo. Aqui o barramento CC, né, cada uma dessas fontes, né, com metade, né, da tensão do barramento CC, né, e o todo aqui formando, né, a tensão do barramento CC. Saindo, né, aqui do conversor, né, eu tenho medição, né, e aqui eu estou medindo, né, base para a terra, até estou medindo a corrente, não precisava medir, né, porque aqui é fonte de corrente, mas enfim, essa corrente sobrou, né, do caso da máquina, e meça a tensão aqui fase para a terra. Para ele não chiar com questão de terra, eu fiz, eu coloquei esse resistor aqui, né, com a resistência gigante, ou seja, basicamente não tem quase que corrente fluindo por esse resistor. E aqui eu botei, né, no centro dele um ponto de terra para essa medição aqui funcionar. Mais para frente tem uma segunda medição, né, só de tensão. Agora eu meço a tensão fase de fase para também, né, pegar aqui a tensão fase de fase. E a carga, né, que eu alimento, é uma fonte de corrente, carga do tipo I constante. Então eu peguei aqui, né, uma fonte controlada, nesse bloquinho aqui de fonte controlada, define a frequência, você define a amplitude dele, né, e aqui é só inicial, né, mas na verdade ele vai seguir aqui a referência, né. Então referência na fase A, né, amplitude, né, frequência e a fase dele, né, e aqui a fase B, né, é a mesma coisa, né, só que defasado 120 graus, e a fase C defasado 120 das outras duas. Esse curve phase aqui, né, a fase da corrente, basicamente é para eu fazer a alteração, né, do fator de potência, né. A tensão, né, da fase A, né, ela é o zero, né. Então, à medida que eu altero aqui a fase, né, eu defaso a corrente em relação à tensão, eu estou mudando o fator de potência aqui da carga, né, para fazer a análise para fator de potência diferente. Aqui, né, nessa medição aqui, eu tenho aqui a tensão chaveada, né? Acho que até, não sei se está simulado. É simulado, né? Então eu tenho aqui a tensão chaveada, né? Então, a tensão chaveada é muito difícil, né, de eu tirar alguns tipos de informação, né? O padrão aqui de chaveamento, né, com a figura desse tipo. Então, o que eu faço? A ideia, né, da modulação PWM é para cada instante, né, para cada período de chaveamento, você tem uma parcela da senoide e você sintetiza o valor médio daquela senoide. Então, eu peguei aqui, né, um valor médio aqui, né, a frequência que eu calculo esse valor médio é a frequência de chaveamento, né, não é os Hz, é a frequência de chaveamento, e aí aqui eu consigo, né, calcular aqui o tempo, né. E aí a modulação descontínua, né, eu começo a ter essas descontinuidades aqui, né, na forma de onda, né, porque eu tenho mudanças abruptas, né, na soma da tensão de sequência zero, tá? Então isso aqui acaba ocorrendo, tá? Essas mudanças aqui um pouco abruptas. E aqui, é claro, né, eu calculo a capacidade da tensão, né, eficácia. Já pego aqui um sinal, né, que já está bem próximo, né, dos 60 Hz, né, aqui, e calculo o valor eficaz, e agora o valor eficaz sim, né, de 60 Hz, né, a cada ciclo de 60 Hz, eu calculo o valor eficaz para saber, né, da capacidade, né, de produção aqui, né, de tensão, né, que eu estou colocando, né, para um determinado duty cycle, né, aqui é sempre para um determinado ciclo de trabalho. O que acontece? E esses resistores aqui também são resistores muito grandes, né, basicamente não frequente, eles só estão aqui para que, né, o MATLAB dê erro, né? Quando você conecta o conversor a uma fonte de corrente direta, o MATLAB não roda. Então ele basicamente exige aqui, né, que você tenha um elemento em paralelo com essa fonte de corrente, basicamente para dar, né, aqui um tipo de circulação. Então eu coloquei esses resistores aqui, né, mas basicamente para evitar só que o MATLAB dê problema, né? Aqui, né, eu fiz, né, eu substituí aquele bloquinho, né, do SVPWM, que eu coloquei o DPWM3, né, e aqui eu tenho, né, as minhas fases, né, as tensões que eu quero sintetizar. Aqui, a forma como eu fiz já está a amplitude em 1, ou seja, já está normalizado por VDC sobre 2, tá, pessoal? Aqui é a forma como eu coloquei. Mas, se vocês
não fizerem isso, né, vocês têm que depois normalizar, que eu já normalizei. Aqui é 1, né, fase A, fase B, fase C, tudo com amplitude 1, a diferença é só a defasagem, né, de 120 graus entre elas. E aqui, nesse função step, né, eu coloquei aqui, né, o ciclo de trabalho. Eu começo com o ciclo de trabalho 0,4 e depois eu com o ciclo de trabalho 0,9. Né? Então, multiplico aqui todos, né, por 0,4 e depois por 0,9 para indicar o ciclo de trabalho. Depois eu vou abrir aqui um bloquinho da modulação. Né? E basicamente gero aqui os meus pulsos, né, modulação PWM, que é a frequência, né, gero aqui os pulsos. O que é isso? Né? Isso daqui são contadores, né? Isso aqui são pequenos contadores, eles contam, né, para cima, todos para cima, né? E a entrada aqui, né? Essa entrada aqui, quando tem uma mudança, né, dessa entrada, né? Ou uma mudança para cima, positiva ou negativa, ele aumenta, né, o número da contagem dele. Então aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é contando, né, o número de pulsos, né? Então, à medida que os meus pulsos, né, eles alteram, né, eles vão aqui, né, de 0 para 1, de 1 para 0, né, eu detecto essa borda, né, esse edge aqui, e aumenta a contagem, né. Peguei só os pulsos positivos, né, então eu multiplico por 2. Por quê? Porque quando o positivo altera o valor dele, né, faz um chaveamento, o desgaste também chaveia, né? Ele é para o estado contrário, né? Um é complementado do outro. Então, por isso que eu multipliquei por 2, né? Fase A, fase B, fase C. Estou somando isso tudo para depois tentar jogar esse valor aqui no workspace e avaliar o número, né, de chaveamentos médios que eu tive, né? Por um período de 60 Hz, que é a frequência que eu quero sintetizar. E aqui, né, é a funçãozinha do DPWM, né, 3. Né? Basicamente, né, o que eu tentei implementar essa ideia aqui. Né? O que eu fiz? Né? Bom, eu tenho que selecionar a fase, né, de módulo arbitrário. Então, olha aqui, né, a fase A é menor que a B e ela é menor que a C. Se a fase A for menor que a B, então ela é a menor, então ela não é a do meio. Eu olho o seguinte, a B é menor que a C, se for verdade, então a B é do meio, a C é maior que a B e a B é maior que a A. Então, o sinal aqui, né, de sequência 0 vai ser o sinal da fase B menos VB. Por que eu não multipliquei aqui por VDC sobre 2, igual está aqui no slide, está no artigo? Porque, né, a minha portadora aqui, que eu falei para vocês, ela já está normalizada. Né? Eu já botei aqui o valor máximo dela em 1. Então, ela já está normalizada, então não preciso multiplicar por VDC sobre 2. Tá? Já normalizei. Caso contrário, né, se a B for maior que a C, né, é a fase do meio, né, porque todas as duas são menores que a fase A. Então, basicamente, o que eu fiz foi esse tipo de avaliação. Né? Avaliei a fase A é menor, depois que eu descobri qual que é a menor fase, eu vi, né, qual das outras duas restantes é a menor. Né? Basicamente, vai ser a do meio, né? Aí a fase B, a fase C, independente do que. Né? O else aqui, né, se nem a fase A nem a fase B é a menor, então é a fase C, né, esse else. Então eu olho, né, se a fase A é menor que a B, se for, é a fase A, se não for, é a fase B. Enfim, basicamente é isso. Né, e soma aqui as minhas tensões de sequência 0. Então, poucas linhas de código, né, aqui não é 30 linhas de código, né, nem 30 linhas de código. Eu implementei aqui essa lógica, né, com if else, e consigo determinar aqui a minha sequência 0. Tá? Ok. Para fazer a análise, né, eu até tinha sugerido para a turma T5, né, o Power aqui, né, se você vir aqui em Tools, ele tem uma questão aqui de fazer análise de FFT, né. Basicamente, né, o que vocês precisam fazer? Por exemplo, vocês precisam pegar um sinal, né, um scope aqui, né, e vocês vêm aqui e no login aqui, né, pede para salvar no workspace, né. Se você salvar com uma estrutura com o tempo, né, ele consegue
ele consegue fazer essa análise de FT. Então eu salvei aqui a tensão trifásica, né? E vim aqui, né, no Tools, né, para análise de FFT. E... tem que simular. Só um minutinho, pessoal. Simular aqui. Eu acho que eu mudei, mas eu não simulei. Ou eu dei um clear no workspace. Mas basicamente ele consegue fazer. Só que ele está com um gráfico tão ruinzinho, umas linhas tão apagadinhas, que eu acho que talvez o melhor vai ser portar para o workspace e vocês fazerem essa análise de análise, né, espectral já direto no próprio MATLAB mesmo, sabe? Mas enfim, vocês são livres para escolher, né? Vocês podem também pegar a figura aqui do Power GUI e dar uma ajustada nela, né? Ajeitar ela para ficar apresentável e bacana no relatório. Né? Então vamos aqui, né? Análise de FFT. Essa daqui, né? Eu quero a chaveada, né? Será que eu consigo pegar aqui 12 ciclos? Não. Dá para pegar 12 ciclos. Então, eu vou pegar 10 ciclos aqui, né? Então, você define aqui a frequência fundamental, o número de ciclos, né? O ponto de partida. Então, ele pegou aqui, né? Essa aqui é a tensão chaveada. Essa aqui é a tensão chaveada, né? Que eu estou sintetizando. E aí, eu escolho a máxima frequência que ele vai me mostrar, né? Escolho aqui, né? O eixo, né? Se eu quero a frequência em Hz ou em termos de ordem harmônica, né? Se eu quero que ele me mostre um gráfico de barras ou se ele lista, enfim. E aí ele me mostra, né? Quando eu peço aqui para calcular, ele me dá esse display. Então, né, THD gigante, né? Por quê? Porque é a operação que está chaveada, né? E aí eu vou listar, né? Porque tá vendo que ele está com essa cor fraquinha, né? Então, na verdade, eu vou mostrar mais e depois eu vou alterar aqui, né? Então, basicamente aqui, né? Ele tem aqui, né? Junto aqui, né? Da frequência aqui, né? De 6.000, estou falando, né? Mas a cor tá fraca. Cadê? Pedaço da figura. Pessoal, Ô, todo mundo Guilherme, está me acho que tinha escutando? caído. Agora sim. Sim. Onde que caiu? Desculpa, eu falei, eu só percebi agora. Eu acho que eu cliquei alguma coisa aqui no canto da tela e ativou o mudo, na verdade. Até onde que vocês escutaram? Isso é importante saber. Você ia começar a falar da amplitude aí na frequência de 6K. Então não foi tanto não, né? Então toda a parte de explicação da simulação foi, então, né? Sim. Então, bom, aqui, né, eu tenho eu tenho esse espalhamento aqui, né? O que que acontece, né? Como eu tenho um chaveamento aqui, né, em 6 kHz, né? O que que vai acontecer, né? Eu vou ter um espectro de frequência bem elevado aqui, né? Bem próximo da frequência de chaveamento, né? Esse ruído vai estar bem elevado, né? E das múltiplas, né, de chaveamento, né? Se eu pegar aqui, vou pegar aqui mais alguns, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, eu peguei 12, deixa eu pegar 20. 20.000, né? Display, deixa eu só mudar aqui, né? De novo as figuras, né? Porque a cor, né? Que é muito ruinzinha essa cor padrão. Não?
Beleza. Então aqui, né, se a gente reparar, né, o espectro, né, ele é bem considerável, né, perto aqui da frequência de chaveamento 6.000, né, e nas múltiplas dele, né, aí 12.000. Então você vai ter outro ponto alto de espectro aqui, 18.000, né, também outro múltiplo, e por aí vai. Né? Então você tem aqui, né, uma grande quantidade, né, desse espectro, né, aqui, né, espalhado, né. Então em termos de FFT, vocês vão, né, ter que analisar, né, no caso aqui, né, tipos de FFT, né. Você tem, né, essa questão aqui, né, da FFT de alta frequência, né. Essa FFT de alta frequência justamente, né, devido ao chaveamento, né. E você tem a questão da baixa frequência. Qual que é a questão da baixa frequência? A questão de baixa frequência, né, segundo as normas de qualidade de energia, definem até a 50ª ordem harmônica, né? Então, se eu estou falando de 60 Hz, 60 vezes 50 é 3.000. Então, eu vou olhar também, né, no caso aqui, as ordens harmônicas, né, baixas, né? Só um minutinho. Chatice. Não sei por que não salva a minha escolha. Mas aí você tem essa questão aqui da baixa ordem harmônica, né? Que seriam aqui os harmônicos, né? O 300, né? Que é o quinto, o 420, que é o sétimo, né? Que a modulação, né? Também produz esses harmônicos de baixa ordem, né? De frequência. Então, você tem dois tipos de análise a fazer, né? A baixa frequência e a alta frequência. Talvez para fazer a análise da baixa frequência, né, o ideal seria usar já aqui, né, essa forma de onda, né, mais filtrada, né, com a média ali na frequência de chaveamento, talvez ficasse melhor, né, para se ter uma ideia, né, do quanto, né, que você produz aqui em termos de baixa frequência, né. Então aí as análises são muitas, né. Vocês podem usar esse tool aqui, né, do PowerGit, análise de FFT, ou, né, explorar ou botar tudo já no workspace e fazer a exploração no próprio workspace mesmo, né? O que vocês acharem mais fácil, né? Não sei porque ele está com essa cor estranha, o Power Key, em geral ele dava já a cor, né, no gráfico azul, mas enfim. Então é isso, pessoal. O SVPWM, né, é o mesmo, né, lá que tem, né, na simulação que eu passei para vocês, né, também aqui já está implementado. Enfim, a simulação é igual, a única coisa que muda é aqui da modulação. Né? Então, construir, né, esse diagrama aqui, que é rapidinho, né, fonte controlada de corrente, né, que as referências, né, para tanto da modulação quanto, né, para a fonte de corrente, e implementar aqui no caso, né, o bloquinho aqui do PWM. Pessoal, alguma dúvida? Vou beber uma água. Por enquanto, não, né? Então, isso é uma coisa aqui, né? Para esse trabalho, né? Vocês vão entregar para a próxima aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me envie por e-mail. Eu acho que ele é tranquilo, porque a análise é comparativa, né? Comparar um método com o outro. O que ele tem muito é resultado, né? Então, a sugestão fica, né, para na hora de tirar os resultados, né? Um pode tirar os resultados, né? Ou pode só dividir para tirar os resultados, né? Juntar mesmo para fazer o que vai ser mais difícil, talvez para escrever o relatório, né?
Os resultados é só mudar parâmetrozinho, botar para simular e salvar, né? Não tem muito segredo. E aí, né, claro, vai depender do número de resultados que você tiver. Me procura por e-mail, tudo bem? Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Conforme for, né, eu tento marcar um horário, né, com o grupo para tentar resolver essa questão. Então me mantenha informados, tá, das dificuldades e tal. Não deixe para começar na última hora, tá? Justamente também, como é já para a próxima aula para entregar, então talvez não vai ter esse tempinho extra, né? Às vezes que vocês contam. Então tenta ficar esperto nesse aspecto, tá, pessoal? Se não tiver mais nenhuma dúvida, né, da matéria ou de alguma coisa, eu vou agradecer a presença de todos e aí a gente vai se encontrar na próxima aula, se tudo der certo, já com um tema novo, um tópico novo. Depois para falar de fluxo novamente. Tá joia? Guilherme, em relação aos grupos, a gente pode Sim, começar? podemos. Mas Tá. um bom dia. Vou parar aqui a gravação.